Bom dia, alunos! Eu sou o professor Rafael e vamos dar início a mais uma aula de artes. E o tema de hoje é a arte de Nelê Azevedo. Observe a imagem a seguir. Ela retrata a intervenção urbana Monumento Mínimo, da mineira Nelê Azevedo. Nesse trabalho, a artista usa esculturas de gelo com no máximo 20 centímetros de altura, que ficam expostas ao ar livre e derretem em aproximadamente meia hora. Agora fica a pergunta: que sensações a obra Monumento Mínimo provoca em você? Você gosta dela ou não gosta? Por quê? Justifique, tá? Que materiais costumam ser utilizados na elaboração de uma escultura? E na sua opinião, qual foi a intenção da artista ao usar gelo nessa obra? Segue aí então as 3 primeiras perguntas da agenda de hoje, tá? Vamos lá, continuar a aula. A proposta de Nelê Azevedo nessa obra é representar o inverso do que se entende por monumento. Quando pensamos em um monumento, geralmente vem à nossa mente uma escultura de grande proporção, que homenageia um herói ou uma autoridade e integra-se à paisagem de forma duradoura. A obra Monumento Mínimo é composta de peças bem pequenas, que representam o anonimato e não homenageiam nenhuma pessoa em especial. Nela, a artista pretendeu expressar o que pensa e sente sobre a pessoa comum, desconhecida, que enfrenta com coragem o dia a dia. Em vez dos materiais convencionais e resistentes, como pedra e metal, Nelê usa o gelo, que derrete devagar, remetendo à própria fragilidade da vida humana. Vamos ver aqui o que a artista diz. Encontrei nos monumentos públicos uma síntese de minha inquietação. A celebração histórica muito longe do sujeito comum. Busquei uma conciliação entre a esfera pública e a esfera privada, entre o eu subjetivo da cidade, né? Assim, propus o monumento mínimo como um antimonumento, subvertendo uma as características dos monumentos oficiais. No lugar da escala grandiosa, largamente utilizada como ostentação de grandeza e poder, propus uma escala mínima. No lugar do rosto do herói da história oficial, uma homenagem aos observadores anônimos, ou transuintes numa espécie de celebração da vida, do reconhecimento do trágico, do heróico que há em cada trajetória humana. E no lugar de materiais duradouros, propus as esculturas em gelo, que duram cerca de 30 minutos. Elas não cristalizam a memória, nem separam a morte da vida, mas ganham fluidez, movimento e resgatam uma função original do monumento: lembrar que morremos. Desde 2005, o Monumento Mínimo vem percorrendo diferentes cidades do mundo. Na primeira vez que a artista organizou essa intervenção, colocou 300 esculturas na Praça da Sé, na cidade de São Paulo, em abril de 2005. Já em novembro daquele mesmo ano, expôs nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo 600 esculturas de gelo, tá? Veja aí as imagens. Em setembro de 2009, as esculturas de Nelê ganharam tom de protesto em parceria com a WWF, uma organização não governamental voltada para a preservação do meio ambiente. Nelê expôs 1.000 esculturas em uma praça de Berlim, na Alemanha, sob o forte calor do verão daquele ano. As esculturas derreteram rapidamente, chamando a atenção da população para mudanças climáticas e o aquecimento global. Com as intervenções de Monumento Mínimo, a artista realiza uma obra de arte efêmera, que causa admiração pelos diversos países que percorre e estabelece uma relação com o público que extrapola a apreciação. A população local e as pessoas presentes no momento da intervenção participam da montagem da obra e da construção de todo o processo. Em cada cidade que recebe sua obra, Nelê busca voluntários para trabalhar na produção das esculturas. Como são centenas de esculturas, a artista conta com a colaboração de muita gente. Dessa maneira, provoca uma composição coletiva
do trabalho e envolve as pessoas da região, aproximando-se da concepção de sua arte, e isso faz com que a obra passe a ter mais sentido localmente. No momento de colocar as esculturas na escadaria ou em outro local em que serão expostas, a artista pede a participação e a colaboração de quem estiver próximo. Cria-se assim um vínculo maior entre o público e a obra, ao ser também responsável por organizar as esculturas no espaço escolhido pelo artista. O público deixa de ser apenas espectador e passa a participar ativamente na construção do monumento mínimo. Durante e após a montagem, o público acompanha as esculturas de gelo derretendo, e quando a escultura acaba e resta apenas água escorrendo pelo chão, a obra passa a existir na memória de quem viu e nas fotos e vídeos de quem registrou. Para criar suas pequenas esculturas, a artista utiliza moldes de plástico, como é possível observar nessas imagens. Como vimos no capítulo anterior, convencionalmente os moldes são usados na técnica da fundição, que consiste em despejar metal derretido em um molde e aguardar sua solidificação, ou seja, a volta ao estado sólido após o resfriamento, para então obter a escultura, quebrando ou abrindo o molde, por exemplo. No entanto, pessoal, no lugar de metal derretido, Nele enche os moldes com água e os coloca no congelador. Depois o artista desenforma as esculturas de gelo e as armazena em um ambiente refrigerado até o momento de sua utilização nas intervenções. Após experimentar diferentes materiais como ferro, barro e gesso, Nele passou a fazer esculturas de gelo. Sobre as esculturas derreterem rapidamente, é importante refletir sobre a que fala a artista. Elas ganham fluidez, movimento e resgatam a função original do momento, lembrar que morremos. Vamos ficar com a palavra da artista. O processo do trabalho é intenso. Em geral, levo comigo um assistente. Formamos uma equipe de produção com assistentes locais. Ele exige, sim, um trabalho físico que se torna quase mediativo, pela repetição do gesto, pela grande atenção e a delicadeza que exige em seu manuseio. É repetitivo e em série. Produzimos mais de 100 esculturas por dia. A fabricação das esculturas ainda é artesanal, mas se aproxima da produção industrial em série. Permanecemos, trabalhando na cidade por 10 ou 15 dias, e depender do número de esculturas necessárias para ocupar o espaço escolhido. Quanto mais esculturas mínimas multiplicadas, mais potente ele se torna, certo? Vamos aí para a segunda parte da agenda. Depois de vermos algumas informações sobre a obra Monumento Mínimo, vamos aqui responder. Quarta questão. O que você acha dessa proposta de Nele Azevedo? Quinta. Por que você acha que o título da obra é Monumento Mínimo? E sexta. Em sua opinião, por que as esculturas são de pessoas tão pequenas? O que será que quer dizer a artista? Essa é a nossa agenda, tá? Copie no caderno e entregue antes do prazo final, tá, pessoal? Eu espero vocês na próxima aula. Até mais!